Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da economia da Alemanha. Então vamos começar aqui com um mapa do país. Podemos ver que ela faz fronteira aí com a Dinamarca, com a Suíça, Áustria, França e outros países. Agora vamos para o nosso primeiro gráfico, onde nós vemos a inflação do país ano a ano. Então podemos ver aí que por muitos anos essa inflação ficou por volta de 0 a 2% ao ano. E atualmente é de 6,1%. Já nessa imagem nós temos o balanço do Banco Central do país, então podemos ver que esse balanço vem aumentando ao longo do tempo. Já neste gráfico nós vemos o PIB do país, podemos ver que esse PIB vem aumentando ao longo do tempo. Ele sofreu um pouco ali entre 1995 e 2000, 2001, aí teve um outro processo de alta e desde 2008 ele vem subindo, só que em um ritmo mais lento. Vamos agora para o nosso próximo gráfico, onde nós temos a taxa de juros do país. Podemos ver que essa taxa de juros atualmente é de 3,75%. Nessa imagem nós vemos o PIB do país ano a ano. Então podemos ver aí grandes quedas no ano de 2008, 2020 e algumas quedas menores ali na década de 80 e também em meados da década de 70. Nessa imagem nós vemos o desemprego na Alemanha. Podemos ver que esse desemprego ali na década de 60 era muito baixo e ele foi aumentando. Nos últimos anos ficou aí por volta de 7 a 6% e atualmente é de 5,6%. Nesse gráfico nós vemos o endividamento do governo do país. Então podemos ver que essa dívida vem aumentando, principalmente a partir de 2020. Nessa imagem nós vemos o PIB per capita do país. Podemos ver esse PIB per capita praticamente todos os anos aumentando, tirando ali 2020 e 2008. Nesse gráfico nós vemos a dívida do governo alemão em relação ao PIB do país. Podemos ver que essa dívida chegou a 82% e depois disso ela foi caindo e atualmente é de 66%. O que não é algo tão baixo, mas também não é algo tão alto assim. Nessa imagem nós vemos o gasto do governo alemão. Então podemos ver que ele praticamente todos os anos vem aumentando, com exceção do último dado que nós temos, onde houve aí uma pequena queda. Nessa imagem nós temos o crescimento populacional da Alemanha. Podemos ver que desde 2004 ali mais ou menos a população da Alemanha não cresceu muita coisa e atualmente é de 84 milhões de habitantes. Nessa imagem nós vemos o gasto do governo da Alemanha em relação ao PIB do país. Podemos ver que por muitos anos esse gasto ficou aí por volta de 44 a 45% e atualmente é de quase 50%, o que é um gasto muito elevado. Nesse gráfico nós vemos o yield pago pelo título do governo alemão com vencimento para daqui a 10 anos. Podemos ver que ao longo do tempo esse yield foi diminuindo e atualmente é de 2,4%. Nesse gráfico nós vemos o principal índice acionário do país. Podemos ver certas altas e certas quedas. Então podemos ver uma queda forte ali entre os anos 2000 e 2002. Outra queda forte em 2008 e também outra queda razoável no ano de 2022. Mas, como tendência de longo prazo, nós vemos uma alta. Nessa imagem nós temos o par dólar americano e euro. Podemos ver que o dólar ali na década de 80 acabou ganhando força em relação ao euro, depois perdeu força. Aí novamente ali em 2001 ganhou força em relação ao euro, depois perdeu força. E desde 2008 o dólar aos poucos vem ganhando força em relação ao euro. Nessa imagem nós vemos a balança comercial da Alemanha. Podemos ver que historicamente é um país que exporta muito mais do que importa. E o que a Alemanha exporta? Ela exporta principalmente carros, motores, aviões, helicópteros, medicamentos, vacina, sangue, equipamentos médicos, petróleo refinado, eletricidade. E o que ela importa? Ela importa principalmente carros, motores, petróleo cru, gás, petróleo refinado, equipamentos médicos, platina, ouro, computadores, equipamentos de transmissão e assim por diante. E a Alemanha exporta principalmente para os Estados Unidos, China, França, Holanda,
Itália e Polônia. E ela importa principalmente da China, Holanda, Polônia, Itália e França. Bem, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.